mas a revelação de Deus com propósito. Desde quando eu recebi esse convite, eu estava lá nos Estados Unidos, numa cama de ósseo da minha irmã, bem confortável. E quando eu olhei para a data que estava para mim trazer a exposição da Palavra de Deus, no dia 4 de julho, eu falei, mas dia 4 de julho? Eu quero que você olhe para o seu irmão agora e diga para ele, coincidência, diga para o teu irmão, é para o mundo, mas para os filhos de Deus é revelação. Aprenda nessa noite, não existe nada coincidência para o povo de Deus, existe revelação de Deus. Revelação com propósito de Deus. Então eu olhei para essa data, dia 4 de julho, e eu falei assim, mas é dia da independência dos Estados Unidos, né? Eu até escrevi aqui, Independence Day of the 4th of July. Estados Unidos, estou falando isso com muito amor, porque Estados Unidos está no meu DNA. Então, e quando eu olhei essa data, eu falei, não combinei nada com o pastor, ele me colocou no dia 4, e eu estou aqui nos Estados Unidos, e não vou poder ver essa maior festa aqui nos Estados Unidos, mas vou estar aqui diante de um povo pregar a palavra de Deus. E eu me alegrei muito quando estava naquela cama e olhei para ver a independência dos Estados Unidos. Hoje ela completa 248 anos. Ela nasceu em 4 de julho de 1776, lá tem 50 estados. E você sabe a independência do Brasil quando foi? Quando será? Quem é que sabe aí? Púlpito também é cultura. Independência do Brasil, eu falei dos Estados Unidos. E a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. Nosso Brasil tem 27 estados e tem 202 anos. Quem é mais velho, Estados Unidos ou Brasil? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, Estados Unidos. Então, essas duas nações estão, e vários anos, é a sexta vez que eu fui aos Estados Unidos, e antes de ir para os Estados Unidos, eu orei a Deus, Senhor, eu não quero ir lá só para ver aquele país de primeiro mundo e ver aquelas belezas que existem lá. Eu não fui nem na Disney, porque Deus tinha um propósito maior ali, com meu cunhado. Quando eu saí da cidade de Deerfield, eu falei para ele, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele olhou para mim e eu creio. E agora ele está num lugar que ele não vai sair, porque Deus faz revelação com propósito. Esse pastor que fez o casamento da minha sobrinha em dezembro de 2023, esse pastor, ele ia chegar num sábado lá. Vocês podem sentar um pouquinho, tá? Eu já vou lá, já para o texto. Eu sei que o meu capítulo é grandão hoje, né? Mas Deus vai me dar graça para destrinchar esse capítulo 4 que vocês estão vendo aí. Então, esse pastor William, ele veio de Boston, Massachusetts, para a casa da minha irmã. E ele vinha no sábado, e ele chega numa quinta-feira à noite. Eu olhei para ele, ele me cumprimentou, missionário, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas você não falou que vinha sábado? Falou, mas Deus mandou vir aqui hoje. Falou, opa, hoje tem bênção. Então, quando os irmãos começaram a louvar a Deus à noite na casa da minha irmã, quando nós estávamos louvando a Deus, aquele louvor maravilhoso, que a presença de Deus se manifestou naquele lugar, numa cozinha muito grande, aí ele levantou do lugar, esse pastor, e foi lá no meu cunhado, como se estivesse massageando ele, no pescoço, né? Mas não era uma massagem, era Deus querendo falar. E Deus falou tantas coisas maravilhas, falou, meu servo, eu sei que você gosta de cuidar de pessoas. Esse lugar que eu coloquei você agora, você não vai sair mais para outra cidade, porque aqui eu vou fazer uma grande obra contigo.
E Deus começou a falar, e eu olhei para os olhos das pessoas, as pessoas estavam chorando. Era Deus mandando uma revelação para o meu cunhado, e eu me alegrei, porque quando eu estava andando naquela floresta, que é um lugar que só tem a casa deles, um casarão enorme, não é mais uma selva de pedra onde estava ali em Deltfield, mas agora em Orlando, ele estava no meio de uma floresta, um cenário de filme. E eu olhei e falei, Senhor, mas aqui eu não ouço nem barulho de passarinho, eu não ouço nada. Deus falou com o meu coração, eu vou encher este lugar, meu servo. E quando eu comecei a olhar, eu vi condomínios sendo colocados, feitos, tratores andando por ali. Eu falei, Deus vai encher esse lugar e você vai ser o primeiro que vai fazer uma obra missionária nesse lugar. Então eu pude entender. E eu falando, nunca eu pedi uma palavra, sem a pessoa me mandar, mas eu falei, eu quero falar uma palavra, confirmando a palavra do pastor William e a sua esposa. Eu quero dizer que Deus realmente falou comigo uns dias atrás, aí está confirmando agora. Então essa palavra é para você, Lucas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então aonde você está, Deus vai realizar uma grande obra. Irmãos, eu tenho visto anos a ano, Brasil e Estados Unidos está numa conexão muito enorme. E quando eu fui convidado no domingo para ir numa igreja americana, eu disse para o irmão, vou sim, irmão, eu gosto de conhecer, ainda mais igreja americana, e eu fui lá. E quando eu comecei a contemplar aquela mais de 1.500 pessoas, ali eles têm culto das 8 às 10 horas, escola bíblica dominical, e depois das 10 é o culto. Eles têm 2 cultos ali, escola dominical, e em seguida é o culto. Eu pude ver aqueles americanos levantando as mãos e glorificando o nome do Senhor, e quando estava na pregação eles falavam yes, que é sim, né? Eu pude contemplar ali, eu vi muitos brasileiros ali louvando a Deus naquele lugar, e eu pude pensar comigo, o reavivamento espiritual vai vir dessa nação de primeiro mundo, e vai impactar, irmãos, os brasileiros que estão ali, vai ser impactados pelo poder de Deus, e nós vamos sentir aqui nesse lugar, porque nesse mês de julho nós vamos começar a orar, e Deus vai abrir as portas desse lugar, você crê? Eu venho com essa revelação dos Estados Unidos, mas passando para o Brasil, Deus vai fazer uma obra nesse lugar, e nós estamos estudando o livro de Efésios, um livro tão maravilhoso, que hoje vai falar da unidade da fé, e quando eu posso contemplar esse livro, e quando eu posso ver, amados irmãos, ele é bem grande, eu vou ler bem rápido, capítulo 4, abre aí a palavra de Deus, que Deus quer falar contigo nessa noite. Eu só fiz essa introdução dos Estados Unidos, porque Deus falou comigo diferente dessa vez que eu fui lá. E eu falei para o meu cunhado, eu ainda vou voltar aqui para ver a glória de Deus nesse lugar. Amém? Então vamos lá, capítulo 4, acompanhe comigo aí na palavra de Deus. Eu vou ler bem rápido, que ele é bem grande. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, é qual sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andais os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos, de entendimento alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixai a mentira, falai cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassível, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, igreja? Amados irmãos, quando eu olho para esse livro, que fala da unidade da fé, a união do povo de Deus, eu dividi esse capítulo. Eu lendo todo esse capítulo várias vezes, li nos Estados Unidos, li aqui no Brasil, várias vezes o Espírito Santo me levou a pensar de uma tal forma, que quando você olha do versículo que nós lemos aqui, do 1 até o versículo 16, apóstolo Paulo, eu dividi em 2 tópicos de aconselhamento doutrinários à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Os irmãos de Éfeso, tanto judeus como gentios. E do verso 1, acompanhe comigo na Bíblia, hoje é uma exposição da palavra. Deus quer falar ao seu coração nessa noite, amém, igreja? Amém. Então ele diz, doutrinamento aos líderes da igreja. Primeiramente, apóstolo Paulo, ele quer falar com a liderança. Olha o cuidado desse homem. Esse homem, irmãos, era matador de cristão, você já conhece a história, mas ele foi transformado do poder de Deus. Se Deus não te transformou até hoje, Deus vai te transformar, meu amado irmão, porque o que ele vai discorrer aqui, nesse capítulo, é coisa poderosa. Então em Provérbios capítulo 11, versículo 14, ele diz, não havendo sábia direção, o povo cai. Há muitas igrejas que abrem as suas portas e de repente se fecham, porque não há uma sábia direção. Graças a Deus nós estamos aqui completando 45 anos, e Deus tem falado poderosamente, Deus tem promessas grandes nesse lugar. Você crê, igreja? Eu creio, vejo esses bancos lotados, galeria lotada, porque quando nós colocarmos o joelho no chão, Deus vai mandar o povo nesse lugar. Sabe por que Deus não mandou? Porque nós não estamos orando como Deus quer. É isso que o Espírito Santo de Deus manda falar.
Porque esse homem que eu estou falando aqui nessa noite, e que nós estamos falando aqui nessa semana, é o apóstolo Paulo, um homem de oração, em qualquer situação que ele se encontrava, de açoite ou de tantas coisas que ele passava, em situação difícil, esse homem ia para a oração. Em qualquer situação da minha vida e da tua vida, vá para a oração. Até para sentar na cadeira do dentista, eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessas duas jovenzinhas aí, que elas estão ainda, pessoas novas, que não têm a experiência. Toda hora estava chamando o professor lá, delas. E eu orava ao Senhor e sentava naquela cadeira, falei, que eles não prejudiquem a minha vida, né? Você está rindo, né? Mas em tudo nós temos que orar, irmão. Tudo. Ó, quantos livramentos Deus está nos dando. É Covid, é dengue, é esse mundo que está de novo violento. Eu chego no Brasil, eu estava na tolerância zero, que lá não tem isso aí. Chego aqui no Brasil, eu nem gosto de olhar esses programas de tantas coisas, da Atena, essas coisas que falam as barbaridades que está acontecendo nesse mundo. De novo, irmãos, a corrupção está posta nessa terra, mas Deus falou ao meu coração que nesse segundo semestre será diferente. Se a igreja orar, Deus vai fazer mover algo nesse lugar, que muitos ficarão impactados pelo poder de Deus. Nós temos que orar, nós temos que buscar. Então ele diz lá, ele aconselhando a liderança da igreja, ele fala, o livro de Efésios tem muito parentesco com o livro de Colossenses, pois ele foi escrita por Paulo e levado. Amados irmãos, todo líder tem que ter um amigo. Apóstolo Paulo não fazia a obra sozinho. Quem é que faz obra sozinho? Ninguém faz. Ele tem que ter um amigo. E ele, mesmo nessa situação, quem é que quer ficar preso, né? Estava preso, o pensamento dele vagueava, mas esse homem era um homem transformado pelo poder de Deus, mesmo lá em prisão, ele escrevia essas cartas, e ele tinha um cooperador que visitava a prisão, e levava as cartas de Paulo para o povo de Efésio, e na província da Ásia, porque ele tinha um amigo fiel. Eu costumo dizer, nós temos amigo e amigo que traz presente. Esse pastor ao qual eu falei, ele trouxe um presente, ele trouxe uma revelação de Deus. Não é presente, bem materiais, mas ele trouxe uma revelação do alto para aquela família. E eu me alegrei muito que Deus estava falando, e Deus está falando também aqui nesse lugar. E ele diz, levado pelo cooperador Tíquico. Nome difícil, né? Tíquico. Tíquico. Fale aí, Tíquico. Tíquico, difícil falar, né? Tíquico, mas pensa num cooperador, um homem que estava pronto para tudo, amigo mais chegado. Eu costumo dizer que tem amigo e amigo mais chegado que o irmão, e esse era amigo mais chegado que o irmão, era o cooperador Tíquico. Em muitas províncias da Ásia, no ano 62 depois de Cristo. Então, verso 1, vamos lá para a introdução, verso 1, ele vai dizer assim, ó, verso 1, andar de modo digno, significa, a fim de vivermos de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Amada igreja, você tem agradado ao Senhor? Ao silêncio. Será que eu tenho agradado ao Senhor? Será que a liderança que Paulo está retratando aqui com eles, de quando eles forem empossados, tem agradado ao Senhor? O apóstolo Paulo está falando firmemente para o povo de Efésio, e primeiramente ele está falando para a direção, ele está falando para a liderança, ele está falando agradar ao Senhor. Em tudo que eu faço, eu vou agradar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a sua obra, eu quero desenvolver esse ministério. Ele está falando com a liderança, primeiramente. Espera depois que o povo venha aí, viu? Então diz aqui, olha o que ele diz no verso 1 e o verso 3. Se você olhar na sua Bíblia, ele vai destacar verbos que são importantes para aquele como eu e você estudou.
verbos têm uma ligação tremenda em assuntos importantíssimos. Ele vai destacar os verbos aqui, irmãos: andar, suportar, esforçar, são verbos que ele está destacando aqui para assuntos importantes. E lá no verso 3 ele diz: diligentemente. Que é isso? Esforçai-vos diligentemente. Aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu preciso aprender para depois ensinar. Está compreendendo? Liderança do Senhor. Por isso que ele diz lá, no verso 7 ao 16, há uma hierarquia no corpo da liderança, direitos e deveres. Deus está falando do modo geral, nessa semana de santidade. Primeiramente, ele fala com a liderança. Como eu tenho agradado ao Senhor ao ver o exemplo desse grande homem de Deus, que foi para a oração e teve sucesso e vitória. Não tem outra coisa a não ser a oração. E ele vai dizer lá no verso 11, acompanhe comigo na exposição da palavra de Deus, dons ministeriais para a igreja. E ele vai dizer lá no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e mestre. Acompanhe, igreja. Apóstolo eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual. Vai acompanhando comigo aí, para você ter um raciocínio lógico aí, do que Deus está falando. Ungidos com poder para defrontar-se com os poderes da treva e confirmar o evangelho com milagre. Esse era o apóstolo. Você tem alguma dúvida do ministério de Paulo? Eu não tenho. Esse homem realmente foi transformado lá no caminho de Damasco. Ele foi transformado fazendo milagres. Você conhece a história, quando Deus fala para Ananias, vai para mim, porque esse é um vaso escolhido. Meu amado irmão e irmã, você é um vaso escolhido por Deus para levar a palavra de Deus. Não importa no Brasil ou nos Estados Unidos, a essência é Cristo. A essência é Cristo, não posso mudar disso. Então ele diz lá, para profeta, o que é um profeta? A igreja precisa entender o que é um profeta, o que o profeta faz. Se nós temos profeta entre nosso meio, olha o que diz, eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo. O profeta pode levantar nosso meio, ele pode falar tanto para uma pessoa como coletivamente. Se começarmos a orar, os profetas de Deus, Deus vai renovar dons aqui nesse lugar. Falava língua estranha? Você vai continuar falando, porque Deus vai renovar seus dons. Nós temos que crer. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então ele diz lá, e cuja motivação, falando dos profetas, e cuja motivação e interesse principais era a vida espiritual e pureza da igreja. Olha a denotação aqui, irmãos, diferente. Olha aqui o que diz, e ele vai falar lá, quem é evangelista? Nós temos aqui um grande homem de Deus, Felipe, evangelista. Era homem de Deus, capacitados, comissionados por Deus para anunciar o evangelho. Esse é o evangelista. E estabelecer uma nova obra numa localidade, o ministério evangelista tem que ser apoiado pela igreja para ganhar novos convertidos. Se a igreja não apoiar, a igreja fica estagnada. Olha, importante ministério evangelista. Tudo isso que ele está colocando aqui, ele é tudo isso, o apóstolo Paulo, amada irmã, igreja. Ele não vai falar nada que ele não é, que ele conquistou, que ele foi realmente transformado, que ele foi realmente um homem movido pelo poder de Deus. Então ele diz lá, mas o que vai dizer o verso 11? Ele vai falar, pastores e mestres, acompanhe comigo aí o raciocínio. Pastores e mestres, ele diz lá, são aqueles que dirigem a congregação local
ó, e cuida das necessidades espirituais do povo, e tem como tarefa cuidar da sã doutrina e refutar a heresia, e exercer a direção da igreja local, e também são chamados de presbíteros. Esse é o pastores, a função do pastor. Uma das funções que eu destaquei aqui, para que a igreja entenda qual é a função de um, qual é a função do outro. Um é pastor, outro é profeta. Eu não posso estar no lugar do profeta, nem o profeta está no lugar do pastor, e nem do evangelista. Cada um tem uma função particular. E olha o que diz aqui, que Deus deu dons aos homens. E ele vai dizer assim, doutores e mestres, é o último. Ele destaca aqui, doutores e mestres. Ele vai, talvez você pode pensar assim, presbítero não está aí? Está sim. Nos pastores também são chamados de presbíteros. Então nós vemos aqui, amados irmãos, estou apenas expondo a palavra para você entender. Eram homens que têm de Deus um dom especial, estou falando de doutores e mestres, que esclarece e expõe e proclama a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. E conduz a igreja à revelação bíblica, preservando a verdade e produzindo o quê? A santidade. É aonde nós estamos nessa semana, produzindo santidade. Deus nos leva nessa semana a uma separação. O que é uma separação, amado irmão? Eu me separar para Deus essa semana. Senhor, eis-me aqui, eu tenho pecado contra ti. Eis-me aqui, eu tenho sido omisso na sua obra. É isso que Deus nos separa. E quando Ele nos separa, Ele tem muitas bênçãos. Ele diz lá, continua doutores e mestres, Ele diz, preservando a verdade e produzindo a santidade, e sendo levado ao corpo de Cristo em compromisso inarredável. Compromisso inarredável. Olha que coisa. Então eu concluí aqui, esse verso 11, Deus fez tudo certinho nos dons ministeriais. E olha o que eu concluí. Há um púlpito para cada povo, há um pastor para cada igreja. Eu fui visitar uns dias atrás uma igreja de um irmão que me convidou, e quando eu saí do culto, eu falei, estou apaixonado pela sua igreja, mas Deus me chamou lá, entendeu? Ele olhou para mim e sorriu. Entendi, irmão Edson, Deus te chamou lá no Rio Pequeno. Entendeu? Esse é o ministério da liderança. Então, nós vemos aqui a continuação da carta de Efésios. Agora ele vai entrar lá, estou expondo bem rápido para vocês entenderem. Ele vai lá entrar na santidade cristã. Então ele vai do verso 17 a 32, falando de aconselhamentos ao povo, doutrina de santidade ao povo cristão, tanto de judeus e gentios. Nós éramos gentios, fomos salvos pelo Senhor, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então ele começa a falar aqui, amados irmãos, olha, acompanhem comigo, ele começa de novo, ele vai falar o verbo andar. Quando você olha aqui no versículo, acompanhe comigo agora, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. O que o pastor João Marcelo falou domingo? Vamos ver quem lembra agora. Quem que lembra? Isso. Andando firme. Olha aí. A mensagem, revelação bíblica está indo para esse caminho. Então ele diz lá, verso 19, acompanha aí, estamos no 17, né? Ele diz lá, que não andeis como também andais gentio. Agora ele deixa a liderança, foi uma carta só que Tíquico levou para Paulo na prisão, ele deixa a liderança agora e vai falar com o povo de Efésios. Esse é o amor de Paulo para a igreja de Efésios, um homem transformado pelo poder de Deus. Então ele fala com cuidado, ele vai falar com o povo, mas o povo, ele não alisa o povo não, ele fala mesmo coisas verdade. Olha o que, vai acompanhando na palavra de Deus aí. Ele diz lá,
obscurecidos de entendimento, cegos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução. Lá no verso 19, dissolução, falta de disciplina moral. Então ele vai falar lá, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. Padrões morais aceitáveis, não respeitavam, não tinham pingo de disciplina. Esse povo que ele está colocando aqui, mostrando para a igreja. E ele diz lá, olha, acompanhe comigo. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas lá no verso 20, amados irmãos, lá no 20, acende um sinal de alerta. Uma igreja que está há 44 anos aqui, Deus se agrada dela. Mas essa igreja, ela tem que ser renovada de tempo ao tempo. É isso que Paulo está falando aqui. Eu não sei quantos anos Paulo escreveu essas cartas, mas ele está mostrando aqui. Olha o que diz o verso 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Tudo isso que eu li anterior, sobre a santidade cristã, ele vai falar assim, vocês não aprenderam assim, eu lhe ensinei do modo correto, como que é andar com Deus, como que é assentar na região celestiais, como é que é estar firme na fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, olha, acompanhe comigo, mas não foi assim que aprendesse a Cristo, se é que de fato tem, olha o que ele diz, se é que de fato tendes ouvidos, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Aí ele diz, no verso 22, ele continua falando, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, eu tiro a minha vestimenta de natureza pecaminosa, e vou vestir uma roupa nova em Cristo Jesus. Amém, igreja? Está entendendo? Olha o que diz a palavra de Deus. E ele vai dizer lá, no sentido de quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E aí ele vai dizer no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ele está falando para o povo. Do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí ele vem lá, no verso 25 ao 31, aí ele vai começar a exortar aquele povo de Éfeso. Ele diz lá, ele fala na carta dando uma exortação, não é uma exortação de chamar, não existe mais lugar para isso, a exortação tem que ser com amor. Está entendendo, igreja? Muitas igrejas estão perdendo seus membros, porque não exorta com amor, e ele vai dizer, com amor. Apóstolo Paulo, onde ele chegava, era um homem amado, porque ele também dava amor às pessoas. Então diz aqui a palavra de Deus, ele começa o primeiro tópico, a Bíblia diz que o mentiroso não entra, aonde não entra? No reino dos céus. Então ele começa lá, por isso deixando a mentira, falai cada um a verdade. É interessante que meus netos, né, quando ele começa diante dos pais dele, fala assim, ó, o vovô está mentindo, meu filho maior, o primogênito, fala assim, não, o papai não mente. Entendeu? Eu tenho testemunho desse, meu filho mais velho, o pai não mente. De vez em quando nós damos uma mentirinha de Sansão aí, né? Para fugir de tal situação, nós inventamos uma mentirinha de Sansão, e está tudo bem, está tudo certo. Olha o que diz a palavra de Deus, vamos acompanhar aqui. Versículo 25 e 31, ele diz, porque deixai a mentira, falai cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Porque somos membros um dos outros. Eu tenho que falar a verdade para o meu irmão.
eu tenho que falar a verdade para o meu pastor, eu tenho que falar a verdade para os meus líderes, eu tenho que falar a verdade para minha esposa, eu tenho que falar a verdade aonde eu estiver, porque Deus é a verdade. Eu já saí da mentira, quando eu despojei do velho homem, né? Vem de quando a gente dá um jeito, mas olha aqui, olha o que diz lá, verso 26, ele está exaltando a igreja de Éfeso, ele está falando com aquele povo lá, e ele manda muitas cartas na província de Ásia, eu creio com o mesmo conteúdo, porque é um homem sábio. Eu creio que apóstolo Paulo, quando ele entrou para o ministério, ele fez igual quem? Salomão. Ele pediu o quê? Sabedoria. E nós também temos que pedir sabedoria para o Senhor, para entrar em qualquer situação que nós encontrarmos em nossa vida, porque ele está dizendo aqui, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a ira. Ai, quando a gente fica irado, né? Dá vontade de dar um tabeco nesse irmão, nessa irmã, não é assim? Vai para casa, estou moendo esse irmão, aquele pastor não foca a cara dele, então misericórdia, evangelista, a Bíblia diz, irmãos, ele está aconselhando, irai-vos e não pequeis. Irmãos, toda a nossa atitude, toda a nossa ação, lembre-se de uma coisa, está diante de Deus. Deus está nesse lugar. Amém, igreja? E Ele está olhando para cada um de nós, Ele conhece pensamentos. O diabo não conhece pensamentos, mas Deus conhece. Então Ele diz lá, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E lá no verso 27 ele vai dizer, não deis lugar ao diabo, né? Se você dá lugar ao diabo, a coisa vai ficar horrenda aí, na situação, na sua família, nos seus negócios, na sua finança, no seu casamento, no seu namoro, vai ficar ruim o negócio. Não deis lugar ao diabo. Ele diz bem claro, ele afirma corretamente, não deis lugar ao diabo. E olha o que diz lá, ele vai dizer a receita doutrinária, aquele que furtava, não furte mais. Ele vai dizer, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Bom trabalhar, né? Nós oramos quando aquele está desempregado, agora estou aposentado, maravilha. Deus me colocou na posição de aposentado, e eu estou desfrutando. Então diz lá, olha o que ele diz, ele fala, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Meu amado irmão, sabe o que ele está falando aqui? Se você for fiel ao Senhor, ser fiel ao Senhor e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel ao Senhor, se você for compromissado ao Senhor, Deus vai te abençoar com tanta sorte de bênção que você vai repartir essa bênção. Eu passei o dia, quase a manhã toda, limpando uma cozinha que a minha sogra, coitada, ela não pode mais usar a cozinha. E eu estou doando uma cozinha Itatiaia inteira para uma irmã aqui da igreja. E eu passei, estou até cansado, cheguei aqui meio requebrado hoje, que tanta sujeira de tantos anos naquela cozinha. Para doar, para fazer uma obra, para abençoar a filha de Abraão nesse lugar. E estou fazendo isso muito me alegra, porque, amados irmãos, quanto mais você dá, mais você recebe. A minha irmã chega aí, me dá 6 camisas, me dá perfume, eu não pedi nada, mas Deus está vendo, ó, meu servo, doou, eis, leva lá para ele, meu anjo, leva a bênção para ele, leva a bênção. Amados irmãos, vamos continuar aqui, tem muita coisa aqui ainda, hein? Ó, manda não, relógio, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Falar palavrão, falar palavrão, de vez de quando eu uso, vá tomar banho. Tomar banho não é palavrão, né? Mas de vez de quando a gente solta uns palavrão, vai tomar lá na beirada da esquina. É terrível. Deus está vendo o que você está falando, irmão. Seus lábios é santo, amém, igreja? Amém? Isso é para edificação. Olha o que diz a palavra do Senhor, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente a que for boa para edificação. Você está no meio de um coletivo de palavras boas, né? Palavras agradáveis, né? Que vai encher o coração do seu irmão, daquele grupo que está ali, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Onde o apóstolo Paulo chegava, ele transmitia graça. Todos queriam ouvir o apóstolo Paulo. Olha, ele é aquele ali, ó, aquele que foi novo convertido lá no caminho de Damasco. Olha, aquele ali que fundou a igreja tal. Olha, aquele ali que se converteu muitas almas. Era o apóstolo Paulo, irmãos. E como que você é conhecido diante desse bairro? E como você é conhecido diante dessa cidade? E como que você é conhecido diante desse estado? E como que você é conhecido diante dessa igreja ao longo desses anos? Como eu tenho sido conhecido lá no meu lar, né? Algum lar tem Alexa, né? Sabe o que é Alexa? A irmã já riu ali, ó. Eu não sabia que era Alexa e estou lá. Alexa falando o tempo, falando a hora. Falei, ô Jesus. Então, Deus está vendo tudo, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E aí ele vem lá no verso 30, é forte essa palavra. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quando eu estou falando palavrão, estou entristecendo. Quando eu estou brigando com meu irmão, estou entristecendo. Quando eu estou falando mal do pastor, eu estou entristecendo. Quando eu estou fazendo, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, você está entristecendo ainda mais, porque você está levando o problema seu para lá. E Deus não vai te abençoar lá, Deus vai te abençoar aqui, quando você se consertar com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, não entristeçais o Espírito de Deus. E ele começa exortando, ele diz, no qual fosse selado para o dia da redenção. Aí ele vem com uma receita tremenda, né? Longe de vós toda amargura. Amargura, meu Deus. Coração amargurado é a pior coisa que tem. Eu prefiro trocar por $1 milhão, vamos supor. Né? Não quero ter um coração amargurado. Esse coração amargurado, ele traz muitas coisas ruins ao nosso próprio corpo. Nosso coração não funciona direito, nosso pulmão, é tantas coisas, porque Deus permite, porque teu coração vai estar amargurado, irmão. Que teu coração tenha bondade nessa noite, amém? Você transforma a amargura por bondade, por qualquer situação. Deus está no controle de todas as coisas. Para que eu vou ficar amargurado se meu Deus é dono do ouro e da prata? Se meu Deus concede tudo para mim, a igreja é próspera, você é próspero. Quantos livramentos Deus está nos dando nesses dias, amado irmão? Eu tenho que ser grato a Deus. Não posso mais nem ligar a televisão, ver esses noticiários aí terríveis. E Deus está te livrando a todos os segundos e momentos, amado irmão. Você levanta, você dá glória a Deus. Você anda, você vai e volta, porque Deus te protegeu. Irmãos, é isso que ele está transmitindo aqui. Ele vai dizer lá, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria. Gritaria, hein? Neguinho quer tomar uma situação da esposa, grita com a esposa, grita com o esposo. Quando você está gritando com a esposa, Deus está assim, ó. O Espírito Santo de Deus está assim, só olhando o que vai acontecer ali. Aí você grita com a sua esposa por uma situação tão baixa, tão pequena, e você grita. E aí você vai dormir, nem pede perdão, vai dormir daquele jeito mesmo. Aí quando você vai orar, parece que está fechado o templo para você. Entendeu? É isso que ele está explicando aqui para o povo de Éfeso. Olha, gritaria, vai falar com o teu irmão com grito, você tem que falar com gentilidade, você tem que falar com humildade. Ele está mostrando tudo aqui, irmãos. Ele diz lá, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias,
e bem assim toda malícia. Então ele vai dizer aqui, amados irmãos, no verso 32, depois ele exortar esse povo, a liderança já recebeu deles, está quietinho, né? Agora ele exortou o povo. Isso não era só para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossenses, Gálatas, as províncias de Ásia. Ele mandava o mesmo conteúdo, eu creio, porque era um homem sábio, um homem de sabedoria, um homem tremendamente movido pelo poder de Deus. Então ele falava assim, olha, antes, ele vai encerrar aqui, ó, antes, sede uns para com os outros benignos, benignos. Você sabe que é uma pessoa benigna? Benignos. Ô irmão, não está gravado mesmo, né? Eu estou querendo fazer um trabalho. Aí você vai querer fazer um trabalho, o irmão já vem com gritaria com você, nem sabe que aquele irmão orou e buscou, o Espírito Santo está falando com você. Aquele irmão orou, buscou a Deus, falei, Senhor, é esse trabalho que tu queres que eu realize com meus amados irmãos? Sim, meu servo, vá lá, eu vou abençoar o trabalho. Aí você chega, o irmão recebe aquele trabalho com ironia, recebe com gritaria, grita com você, você perde o que? Até o rebolado, né? Você não rebola mais, você fica olhando. Jesus, tem misericórdia. Então ele diz aqui, sede uns para com os outros benignos. Por quê, irmãos? Eu vou dizer por que ele está falando toda a palavra, vou encerrar agora e vou dizer por que ele está falando isso para a igreja. Qual é a visão de Deus para a igreja? Eu vou dizer agora, no final. Olha o que diz lá, antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, e aí ele vem, perdoando uns aos outros. O perdão ele nunca esquece, porque o perdão, amados irmãos, eu coloquei aqui verso 32, ele encerra esse capítulo, trazendo o povo para uma união na igreja, tornando essa igreja forte, sadia e amorosa, se interessa um pelos outros. Está entendendo, igreja? Não é eu entrar na vida do meu irmão e cavocar, não. Meu irmão, você está passando, quer fazer um curso, vou orar por você, irmão, só isso. Não precisa entrar na vida do irmão, não precisa dar dinheiro para o irmão. Eu vou orar por você, a oração resolve, igreja. A oração resolve. Meu irmão, você está passando por isso, eu vou orar por você. O irmão se abre para você, e você vai orar. Então ele diz, perdoando-vos uns aos outros. Então ele fala aqui, e por último ele recita o perdão como uma arma poderosa e restauradora no seio das igrejas. No seio das igrejas. Esta é a carta que nós estamos estudando esta semana inteira. Estamos aprendendo como se comportar como liderança, o que Deus quer de nós, o que Deus quer do povo. Deus quer encher esse lugar, mas eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que tomar uma posição diante de Deus, eu tenho que falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer algo para você. Irmãos, não é só ter o título de apóstolo, de evangelista, nada, mas é o que você vai fazer com esse título que Deus colocou nas suas mãos. O que é que eu vou fazer como presbítero, que Deus colocou nas minhas mãos? Ultimamente Deus tem me abençoado para amar as pessoas, me preocupar com as pessoas. Eu fiquei maravilhado com a filha do presbítero Osmar e da irmã Claudiana, a Cecília. Ela disse, sentiu a falta de uma pessoa, e depois ela começa a brincar normalmente, mas Deus deu a revelação para aquela criança. Se Deus está dando revelação para aquela criança, Deus quer dar revelação para os adultos também. Por que Deus está usando uma criança e não está usando um adulto? Você parou para pensar? Deus usou essa criança. Eu fiquei maravilhado. Quando você vê uma criança pular aqui na frente, você vai falar, não, agora é a minha vez. Deus está usando uma criança. A criança é diferente. A criança depois começou a brincar, eu fiquei olhando para ela, ela estava brincando, mas ela foi o portador de bênção para você.
para abrir a tua visão e entender que Deus quer fazer algo nesse lugar. Deus já fez com muitos que já estão na glória, mas Deus está continuando esta obra para fazer algo muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder e segundo a sua vontade. Deus já levou os seus, estão preparados. E nós? Você já parou para pensar? E nós, como nós estamos? O que eu preciso fazer? O que a igreja precisa fazer? O que nós precisamos fazer, irmãos, para que essa igreja, irmãos, encha como Deus falou. Irmão, Deus não mente, irmãos. Ele falou que vai encher esse lugar. Eu creio nessa promessa. Os anos estão passando rápido. E a pergunta que se fala no meio dos cristãos: os dias serão abreviados. Você começa o dia. Eu vim lá, a diferença de 1 hora, de vez em quando ficava meio confuso na cabeça. Eu falo, não é esse horário, é outro horário. Então, mas imagine vocês estão num lugar de 5 horas, como o pastor Ricardo teve. Imagine como fica a mente da gente. Realmente é verdade. Com 1 hora eu já fiquei meio, exorbitando, não entendendo a hora que está. Então, nós vemos aqui que Deus está exigindo de nós nessa semana. E Ele quer fechar esse trabalho com chave de ouro. Amém, irmã? Amém? Para que eu e você tomamos uma posição diante dEle. A primeira posição nós já tomamos. Oração. As irmãs já tomou. Oração. É a oração que vai trazer o povo para esse lugar. Quando eu colocar os meus joelhos em pé, por essa causa, o evangelista Joel falou ontem, por essa causa eu ponho o meu joelho no chão e Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Pastor João Marcelo, com ministério novo. Imagine o coração dele, irmão. Ele quer ver a igreja triunfar, porque Deus tem grandes promessas nesse lugar. Então eu e você, eu encerro esse capítulo. Nós temos que ter essa igreja forte, sadia e amorosa. Os irmãos já são amorosos, sadios, fortes, mas precisamos ser mais para ganhar vidas, para ganhar almas para o Senhor. Quantas vidas estão sofrendo aí fora? O que eu tenho feito para que essas vidas venham para cá? O primeiro passo nós já demos, oração. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, Jesus já falou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Para Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor. Amém? Como o pastor falou, é a dobradinha, amanhã é meu esposo. Vou tomar até um pouco, pode ficar com a palavra. Você entendeu a função dos líderes nessa noite? Entendeu a função do povo também. Amém, glória a Deus. Como já foi dito aqui, essa carta é escrita para crentes, né? Então, você não vê o apóstolo corrigindo, exortando o ímpio, né? Você não vê ele discutindo esse tipo de coisa, mas ele está preocupado com o procedimento da igreja, né? Ele está tratando disso. E esse capítulo que nós vimos hoje é um capítulo maravilhoso. O apóstolo fala sobre a unidade do corpo, e esta unidade tem uma finalidade, né? Os dons que foram mencionados têm a finalidade de fazer com que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, uma igreja madura, sem dúvida, né? O presbítero falou aqui. E guarda no seu coração também.
entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados. O selo é uma garantia, é uma marca de autenticidade. Então, e como é que a gente entristece o Espírito Santo? Pecando. E qual que é a solução para o pecado? Arrependimento, confissão, né? E o apóstolo, ele menciona aqui alguns pecados: ira, gritaria, contenda, tudo isso entristece o Espírito Santo, né? E o irmão Edson falou aqui das palavras torpes. Palavrão faz parte da palavra torpe também. Mas a palavra torpe, na verdade, ela é qualquer palavra que é destrutiva. Tudo aquilo que você fala e que causa destruição, isso é torpe. A prova disso é que a continuação do versículo vai falar exatamente isso, né? Que nós temos que falar aquilo que edifica, né? Aquilo que constrói. Versículo 29, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, a edificação é o contrário de ser torpe, né? E sem dúvida, nós devemos sim olhar o nosso procedimento. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós já vamos para o nosso lar. Lembrando que domingo é aniversário da igreja. Nós, como igreja, vamos fazer quantos anos? Tem gente aqui que tem mais do que a igreja já, né? Eu sou um deles. Eu sou um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais? Pode, né? Tem gente que disfarçou. Assim. 45 anos. Amém? E nós vamos preparar aqui, estamos preparando, né? Pela manhã no domingo, uma festividade muito, muito bonita, né? Vamos fazer de tudo para receber bem os irmãos. Então, com exceção daqueles irmãos que estarão viajando ou que estão enfermos, venha. Se você estiver em São Paulo e estiver tudo certinho, venha participar. Não fique em casa não. Vai ser uma grande festa, uma grande alegria. O nosso objetivo é cultuarmos a Deus pela manhã. Vamos falar ainda sobre Efésios. Vocês estão deixando a minha vida fácil porque não chegou nenhuma pergunta. Então não vou precisar responder nada. Entendeu? Não tem dúvida. Então, mas nós seremos ministrados no livro de Efésios ainda. Vamos almoçar juntos. E a nossa ideia é que a gente fique uma parte da tarde juntos também. Você é obrigado a ficar aqui de tarde? Não, não é obrigado. Ninguém vai ficar aqui obrigado. Você, de repente, é que eu preciso receber um parente, eu preciso, né? Ok. Mas o nosso convite é para que nós tenhamos um momento de convívio aqui também. Então, nós vamos preparar aí algumas surpresas, né? Para depois do almoço. Então, você almoçou e depois tem surpresa. Como é surpresa, eu não vou falar o que é. Então, simples assim. Tá bom? Mas venha, vai ser muito, com certeza, um período muito maravilhoso mesmo. Nós temos tido muitas experiências boas no nosso convívio. Nosso convívio é bom, sim. E Deus deseja que sejamos cada vez mais unidos, né? Que sintamos a dor um do outro, que conheçamos um ao outro, e domingo a gente vai ter uma baita oportunidade de fazer isso. Eu sei que tem irmãos que vão trabalhar e etc., mas, como eu já disse, né, quem estiver essa disponibilidade, não perca de jeito nenhum, tá? Não abra mão. Amém?
45 anos de muita bênção, de muitas vitórias, de batalhas também, né? Mas sempre vitoriosos em Deus. Feche seus olhos, nós já vamos encerrar. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, ó Pai. Que maravilha ouvirmos acerca dos dons, do propósito que o Senhor tem nisso, acerca da unidade da igreja. Ah, Senhor amado, e novamente uma palavra de reafirmando aquela boa obra que o Senhor iniciou em nós. O Espírito Santo nos selando para o grande dia de Cristo, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus. E nós queremos pedir ao Senhor que naquilo que precisamos mudar, que o teu Santo Espírito nos traga ao entendimento, ó Pai, de maneira que o nosso proceder diário seja, como diz no primeiro versículo, digno. É isso que desejamos, ó Pai, sermos dignos, andarmos de modo digno daquilo que o Senhor fez por nós e em nós, ó Deus. Nos leva em paz para os nossos lares e, Senhor, continua nos abençoando e nos guardando, nos dirigindo ao longo dessa semana, ó Pai. E quanto ao domingo, ó Deus, nós vamos fazer um culto de louvor, de gratidão ao Senhor, por 45 anos em que o Senhor dirigiu esta obra, cuidou deste lugar, levantou homens e mulheres aqui para edificar outras pessoas. Senhor, quantas pessoas foram salvas aqui, quantos foram levantados aqui como pastores, como missionários, enfim, ó Deus, nós temos aqui uma trajetória que testemunha a vida e o poder de Deus, ó Deus, Pai, e nós estamos muito alegres e felizes por isso, e desde já colocamos diante do Senhor essa festividade, ó Pai, que em tudo o Senhor nos dirija, é o nosso desejo, e já te agradecemos, ó Pai, na certeza de todas as bênçãos que o Senhor está liberando e vai continuar liberando entre nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um, e todos digam amém. Aleluia. Hoje tem chá, hein? E tem bolacha também.